Olá, meus amores, tudo bom? Nós estamos fazendo uma série de como lidar com o estresse diário, composta de 6 vídeos. O primeiro foi o que eu já fiz, então antes de assistir esse, você dá um pulinho lá e assiste outro vídeo, onde eu faço uma introdução. E hoje nós vamos falar do primeiro tema, que é estresse, tá? E na sequência eu vou fazendo os outros vídeos para a gente poder abordar melhor cada assunto desse. Então eu não quis colocar tudo num vídeo só, tá? Primeiro a gente vai entender o que é estresse. Eu acho que sempre quando a gente vai falar sobre um assunto, a gente tem que procurar o máximo de informações sobre aquilo para a gente compreender e saber lidar com a situação. Então vamos lá. O que é estresse? Tem várias definições, mas todas têm o mesmo cerne, né? A mesma... O principal é o mesmo para todas as definições. Então, eu escolhi uma aqui. Estresse é uma reação natural do organismo, é natural, tá? Natural do organismo, que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Então, o estresse, ao contrário do que muitos pensam, não é ruim. Porque graças a ele que nós estamos aqui. A evolução do ser humano se deu através do estresse. As pessoas que percebiam a ameaça e perigo, elas sinalizavam para as outras, já se preparavam para fugir ou se defender, dependendo daquilo que era o mais viável no momento. Quando que o estresse se tornou ruim do jeito que a gente enxerga hoje? Quando ele deixou de ser somente em situações de perigo e ameaça e passou a fazer parte da nossa vida, como comer, tomar banho, como umas atividades diárias. O que acontece? O corpo, diante do estresse, ele é submetido, quando ele é submetido ao estresse, ele sofre alterações físicas, emocionais, tanto que após uma crise de estresse muito grande, você fica com o corpo, tem gente que fica com o corpo dolorido, tem gente que sobe pressão, tem gente que abaixa pressão, tem gente que fica melancólico depois ou com muita raiva. Então assim, tem muitos efeitos e cada organismo vai ter o seu. A gente não pode estar se comparando. Mas a questão é a seguinte: se ele é bom, ele é natural, por ele ser natural e por ele ser uma reação, a gente não consegue controlar. Não tem como. Por quê? É uma reação natural para o corpo se defender. Dani, se a gente não tem como controlar o estresse, então do que a gente está falando? É porque o que acontece? Esse estresse que é natural, ele muitas das vezes, tudo, a gente vai falar, vai girar, e qualquer tema vai sempre cair no autoconhecimento. Quando você se conhece, você começa a perceber sinais de que aquele estresse está acontecendo. Então você não consegue controlar o estresse em si quando ele já vem. Quando ele veio, já era, não tem jeito. Mas quando você se conhece bem, você consegue perceber no teu corpo sinais de que esse estresse vai acontecer, entende? Então você consegue se preparar com algumas técnicas de relaxamento, de meditação ou qualquer outra coisa, de modo que você não deixe que o seu corpo chegue no limite a achar que está tendo alguma ação de tenha que reagir para fugir ou lutar. Até porque o corpo não suporta ficar sob o estresse diário, né? Essa coisa do seu corpo estar submetido a todas esses sintomas, consequências o tempo todo, você vai ter uma estafa física e mental. Então, por isso que é tão importante entender o que é estresse, entender que ele não é ruim, e o que é ruim é quando as coisas ao nosso redor nos levam a chegar ao estresse. E quando chega, não tem como impedir, porque é uma reação do corpo, é algo natural para a nossa defesa. Então a gente tem que tentar entender como a gente funciona para perceber que aquilo ali pode me gerar um estresse. Entendeu?
Beleza. Nós vamos falar dos sintomas mais comuns para você poder... Acho que assim, é meio que na vivência a gente vai entendendo os sintomas do estresse. Mas já que o tema é esse, acho interessante a gente identificar todos os mais comuns. Então, anotei aqui para não esquecer de nada, tá? Dor de cabeça, desordens do sono, é quando você começa a sofrer de insônia, ou quando você até dorme às 8 horas, mas acorda cansado, ou seja, o seu sono está sendo perturbado, ele não está sendo um sono revigorante. Dificuldade de concentração, quer dizer, você começa a não ter mais foco. Isso atrapalha o seu estudo, o seu trabalho. Então, isso é complicado. De novo, o corpo precisa de descanso. Então, se você não tem uma boa noite de sono, se você não está tendo um desempenho legal no trabalho ou na escola, isso tudo vai afetar a sua autoestima, que também é um sintoma. Temperamento explosivo, isso aí, quando você que não tem um temperamento explosivo começa a ter, isso já é um sinal de que você está submetendo o teu corpo a um estresse mais do que ele pode aguentar, tá bom? Ou seja, qualquer coisinha você explode. Problemas de estômago, já tive muito de procurar especialista, de fazer exames e fazer exames mais profundos e nada, não ter nada e ir parar no hospital com dor no estômago. Então isso é muito comum. É quando a gente pega as nossas emoções, essas causas da emoção, e joga no corpo. São as pessoas falam que são doenças psicossomáticas, né? Que você não tem a ver ali com o estômago, tem a ver com a parte emocional, por exemplo, mas a parte emocional afeta diretamente a parte física, assim como o contrário, tá bom? Insatisfação com a casa, com o trabalho, com o relacionamento, com tudo. Então, esses são os sintomas mais comuns. Agora, como é que a gente pode fazer? Nos próximos vídeos, eu vou trabalhar com vocês como a gente pode lidar com esse estresse. Então, a gente hoje está entendendo o que entendendo que ele não é ruim. O ruim é quando ele paralisa a tua vida, é quando ele transforma o teu corpo numa explosão de emoções. Os sintomas que a longo prazo o teu próprio corpo não vai suportar passar por essas coisas. E aí, por conta desses sintomas, você acaba precisando de medicamentos para tratar esses sintomas. Às vezes você não trata a causa e aí fica ali só cortando folha, podando a planta. Vou tirar essa folhinha que tá ruim. Tratar sintoma é isso. Não é mexer na raiz. Tratar sintoma é tratar sintoma. Você não vai ficar boa. Então, por isso que é importante você procurar a ajuda de um profissional quando você vê que tá muito de um nível que você não consegue conduzir mais. Então, aqui a gente vai estar falando disso. E nos outros temas, você vai aprender a não permitir que essas situações que acontecem ao seu redor causem em você um estresse do qual você não consegue nem perceber que está chegando. E depois, quando ele vem, é devastador, né? Parece que você, depois que passou por esse estresse, foi atropelado por um caminhão, por exemplo. Então, vou dar uma pequena dica. Eu não vou me aprofundar em estresse, porque eu pretendo conversar mais sobre esse vídeo depois, mas eu vou te dar uma dica assim bem simples que você pode usar esse exemplo em todas as coisas da sua vida. Imagina que são os gatilhos. O que é gatilho? É aquilo que é como se fosse um interruptorzinho. Você aperta, não acende a luz, aperta, desliga a luz. Gatilho é como se fosse isso, é como se fosse um botãozinho que você aperta e ele traz aquela situação de estresse desesperador. Imagina o seguinte, vou te dar uma dica para lidar com uma situação, por exemplo, muito comum de mães, pais, né, que trabalham fora e deixam os filhos em casa e pedem, por exemplo, para eles lavarem a louça, por exemplo, deixarem a cozinha limpa, enfim, ou alguma coisa. E aí, quando você sai do trabalho e chega em casa, pronto. Você tá super cansada do trabalho, você já você já tá percebendo que o estresse tem batido a tua porta, né? E aí, quando você chega em casa, ao invés de você ficar feliz por chegar em casa, ao invés de ficar feliz por encontrar teus filhos, o que acontece? O gatilho
foi acionado. E aí você se desespera, começa a gritar e tudo assim. Eu não tiro sua razão, super entendo. É muito complicado. Educar dá trabalho, de fato. Mas, por exemplo, o que a gente pode aprender a fazer? A gente pode criar estratégias. E aí é tão bom a gente trocar ideias sobre isso, porque às vezes o que uma mãe fez, você não vai fazer igual, porque não vai funcionar com o teu filho, mas pode te dar uma ideia de como você pode fazer para funcionar na sua casa. Entende? Por isso que é tão importante a gente conversar com pessoas de confiança sobre isso, porque às vezes vem ideias. E pessoas assim, que têm uma vida parecida com a nossa. Não adianta você querer falar de filhos com pessoas que não têm filhos. Falar sobre casamento com pessoas que não são casadas. Entende? Não é que eles não possam te aconselhar, principalmente se forem profissionais, estudaram para isso. Mas é que, de um modo geral, se a conversa é mais íntima, a ideia é que você procure alguém que tenha uma vida parecida e que tenha frutos bons para que você possa buscar bons conselhos. Então eu vou te dar uma dica que pode ser muito legal, uma coisa simples e que pode te ajudar nesse gatilho que eu usei como exemplo. Se você sabe que quando você chega você não encontra tudo arrumado, ou pelo menos do jeito que você queria, mas supondo que você chegue e não encontre, o que você vai fazer? Você pode adotar a seguinte ação. Terminou o trabalho, você liga para casa e fala com os seus filhos. Olha, mamãe tá saindo de casa, não esquece que quando eu chegar em casa eu quero tudo arrumado. Essa é a ação que você vai tomar. E aí depois é óbvio que, quer dizer, é óbvio não, pode ser que você se surpreenda, encontre tudo arrumadinho, mas pode ser também que você tem que estar preparada para não encontrar. E aí é onde eu falo que educar dá trabalho. Você vai ter que, aos pouquinhos, mostrar que você quer feito. Você vai dar um prazo de adaptação, tá? Porque até nós adultos, a gente cria algumas metas e muitas das vezes a gente não consegue cumprir. Então, exija que seja feito. Você chegou? Não se aborrece. Lembra que eu falei com vocês? Os próximos vídeos vão te dar assim, ferramentas para você não permitir que o que está acontecendo ao teu redor te afete. Então, não se aborrece, até porque você está num período de adaptação, de educação dos seus filhos. Se eles não lavavam a louça antes, não é do nada que eles vão lavar. Então, você vai chamá-los e vai falar, tá aqui a louça, e enfim, ou a casa tá bagunçada e você não aspirou, né? Então bota cada um para fazer. Ah, eles vão reclamar. Se posicione, não precisa gritar, não precisa. A ideia não é essa. Quem é o adulto é você. E é você que manda na casa. Faça prevalecer a sua vontade. Não fica discutindo. Se a reclamação se estender muito, corte, porque eles têm o direito sim de reclamar, mas não pode deixar que aquilo cresça, que senão vai virar um outro problema para você. O estresse deixa de ser por encontrar a casa bagunçada e para mudar, para evoluir, ser a casa bagunçada junto com a reclamação deles, tá? Então você vai ensinar, olha, a louça tá aqui, eu não vou lavar, vocês que vão lavar, a casa tá aqui, você que vai aspirar, eu não vou aspirar. Então você vai dar um prazo de adaptação. E olha o que você pode fazer. Bem, eu ia chegar, encontrar a cozinha limpa e ia preparar alguma coisa pra gente comer. Como a cozinha não tá limpa, então vocês vão limpar e vocês vão preparar alguma coisa pra gente comer. Você tem que estar disposta a passar pela fase da adaptação. De repente vai vir um pão com manteiga. Tudo bem. Vai com calma. Por quê? Ah, é castigo? Não, é consequência do ato deles. Você disse que queria limpo. E simplesmente eles não limparam. Se tivesse limpo, você ia fazer o jantar. Como não tá limpo, quem vai fazer é eles. Ah, mas eles não sabem cozinhar. Então bota eles para fazer o que eles sabem. De início pode não ser tão legal. Você pode comer comidas exóticas. Mas tudo bem. À medida que o tempo for passando, você vai encontrar a pia limpa, mas não tão limpa. A louça lavada, mas não toda. Tenha essa maturidade de agradecer, elogiar o que foi feito, mas deixar claro que não foi feito tudo.
de novo, eles vão ter que fazer o que comer, tanto para eles quanto para você. E aí, o que você faz? Você se prepara para que aquilo aconteça. Eles não estão a fim de cozinhar toda noite. Então, vai chegar um momento que eles vão deixar tudo prontinho do jeito que você gosta. Dani, eu vou adaptar. Exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Isso é uma coisa que funciona. Eu nunca apliquei isso na minha casa, tá? Porque nossa forma de viver é diferente. Eu e meu marido, nós temos um horário flexível de trabalho, então a gente sempre tentou estar... Eu falei, eu e meu marido, nós temos horário flexível de trabalho. Aí ele pegou, deu um... Achei que eu tinha falado alguma besteira do meu marido. Nós sempre estivemos com os meninos, né? Então, a gente sempre esteve junto. Nunca teve essa coisa de eu sair. Agora, quando eles mais velhos, que eu saio e deixo eles em casa, é que às vezes acontece de eu estar na rua resolvendo alguma coisa e no médico ligar. Olha, faz isso, olha, faz aquilo, tá? Então, assim, de um modo geral, eu usei o meu exemplo adaptando para a grande realidade da maioria. Mas, de repente, você não vai fazer isso porque não é a sua realidade. Sua realidade é ficar em casa e você gosta da sua cozinha. A sua cozinha é sua, você não quer que ninguém ponha a mão. Mas você pode usar isso para uma outra coisa. Você pode usar isso para uma situação com o seu marido. Então, é importante você entender o que te estressa. Porque se você identifica o que te estressa, é mais fácil de você lidar com isso. A partir do momento que você identifica que aquilo ali é um objeto estressor, se você puder, a princípio, fugir, porque às vezes você tá numa fragilidade, gente, todo mundo bufando aqui, meu marido bufou, meu cachorro bufou, acho que o assunto tá chato, não é possível. Então, assim, Ai, perdi o raciocínio, tá vendo? Fui brincar e perdi o raciocínio. Mas, enfim, sim, então se você puder, no meu caso, né, eu tô emocionalmente fragilizada por conta da situação que eu tô vivendo, dos meus transtornos psiquiátricos. Então, hoje, a minha orientação, a da minha terapeuta, é fugir do objeto estressor. Ela até falou, né? Não, você pega, você não tá em condições de enfrentar, você foge. Aí eu pensei, vou pegar os problemas e, né, colocar pra fora de casa, né? Mas eu não tenho como colocar meu marido e meus filhos pra fora de casa, gente, não dá, eu já pensei. Não dá porque o meu marido, 17 anos de casado, não quero ficar sem ele. E os meus filhos, gente, eu não posso botar pra fora, senão o conselho tutelar vem atrás de mim. Então eu tenho que conviver com eles. Mas, brincadeiras à parte, quando a gente identifica o objeto, a gente cria uma estratégia para lidar com ele. Se você estiver fragilizada, como é o meu caso, que eu estou em tratamento, né? Isso para quem tem transtornos, porque isso que eu estou falando, se para quem não tem é difícil, para quem tem transtornos é infinitamente mais difícil. Eu estou falando por vivência, eu não estou contando a história de outra pessoa, eu estou contando a minha história. Então, hoje eu já me sinto fortalecida para enfrentar algumas coisas, mas fragilizada para outras. E tudo isso vem a partir do autoconhecimento. Às vezes embola tudo, né, gente? Às vezes embola tudo, eu dou uns gritos, é bom, bota pra fora, dá aquela renovada. Mas, de um modo geral, eu já estou aprendendo a identificar, logo eu consigo lidar com aquela situação, encontrando a melhor forma, a melhor estratégia que cabe para aquele problema com o qual eu estou lidando, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês na parte de estresse. Eu devo voltar com outros vídeos pra gente se aprofundar mais. E não esquece de curtir, compartilhar com as pessoas que você acha que precisa, né? E se inscrever no canal, gente. Um monte de gente que assiste e não se inscreve. Poxa. Beijos, até o próximo vídeo.